O equilíbrio psíquico, ele permite o acesso a um estado de bem-estar e principalmente de desabrochar psicológico das pessoas. E podemos alcançar esse estado desenvolvendo e afinando a sensibilidade, graças a uma melhor gestão das percepções interiores. Então, é assim que nos intercâmbios que as pessoas fazem umas com as outras, e com o meio ambiente, enfim, com o mundo à sua volta, é que este intercâmbio vai acontecendo. Então, esta pessoa, ela deve perceber, ter a percepção de que o mundo à sua volta influencia na sua vida de alguma forma, ou de diferentes formas, e a sua vida também interage com o mundo à sua volta, né, em todos os sentidos, com a natureza, com pessoas, enfim, em geral. E o psiquismo, então, é como, por outro lado, né, é uma planta frágil que necessita, para se desenvolver harmoniosamente, de um terreno propício e um clima adequado. Então, assim como você, quando planta uma plantinha num vaso ou na terra, no chão, precisa ser regada com cuidado, com carinho, prestar atenção se não tem formigas, se não tem praga, se não tem. E cuidar para que ela fique bonita, porque ela está exposta a perigos. Então, se essas condições são reunidas, ela pode passar, ele, né, pode passar da mais fina sensibilidade à mais interna sutilidade e alcançar um estado superior de sublimidade e de percepções extrasensoriais. Então, aquela pessoa que quer desenvolver suas capacidades extrasensoriais, extrapsíquicas, que quer desenvolver aí a terceira visão e uma série de outras percepções chamadas extrasensoriais, ou seja, que são além dos 5 sentidos, ela deve cuidar de si mesma, dar muita atenção, muito carinho para todo esse conjunto de coisas. Então, a consciência, ela deve permanecer disponível aos estados emocionais, estudá-los pela introspecção interna, né? A pessoa tem que ter o tempo de observação, de análise, de estudo, porque é daí que advém o entendimento, o conhecimento do processo que tudo isso envolve. Então, e a partir disso, ela consegue exercer esta estas qualificações obtidas pela dedicação e consegue ampliar isto cada vez mais, porque, na verdade, isto não tem fim. E a sensibilidade, ela funciona como um músculo do corpo, né? Ela, se não for exercitada, ela vai perdendo a sua tonicidade, perdendo a sua flexibilidade e vai se atrofiando. Então, a humanidade da Terra, analisando isso, sobre assim uma ótica espiritual mais profunda, eu posso dizer que quando um povo fica muito estagnado, quando ele não se desenvolve como deveria estar se desenvolvendo, uma das coisas que pode ocorrer é problemas com a natureza, muito séria, ou então esse povo ser atacado por um outro povo predador. E aí eles são obrigados a se unirem, para se defenderem, a desenvolverem sua criatividade e tudo mais. Então, existem estudos que mostram, inclusive, que se não tivesse ocorrido a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ou segundas guerras mundiais, a humanidade hoje poderia estar muito atrasada, porque foram 2 períodos onde a humanidade foi agitada ao extremo
e com isso se desenvolveu novas tecnologias, muita coisa aconteceu, tanto na área humana, tecnológica, social e tudo mais. Lógico que foi dolorido, foi doloroso, né, foi sofrido, foi tudo mais. Mas a vida, no sentido amplo da palavra, ela não fica assim focada em pessoas, em unidades, ela vê o todo. Né? Se o todo está caminhando para um desastre, pode ter certeza que ela vai dar uma chacoalhada bem grande para voltar a haver dinamismo, né? Porque a energia da vida é dinâmica, extremamente dinâmica. Então, a consciência deve permanecer disponível aos estados emocionais, estudá-los e pela introspecção e leva à exercitação, né, ao exercício e à amplificação. Então, em sua evolução, o ser descobre que os estados emotivos são dependentes do nível energético e vibratório no qual ele funciona. Então, que é um conjunto de coisas que estão ali agindo. E isso nos leva ao quê? A aprendermos, assim, a existência e o papel, por exemplo, dos chakras. Né? O chakra que significa, na língua sânscrita, significa literalmente roda, né? Porque ele está o tempo todo rodando e designando os centros neuropsíquicos, reguladores energéticos ligados aos veículos sutis, que são nossos corpos sutis, e situados ao longo do corpo. Então, o despertar e o controle desses chakras levam a um desenvolvimento de uma sutilidade energética e que exige um meio ambiente relacional adequado. Então, o indivíduo, quando está no processo evolutivo, ele tem que ser muito mais seleto em suas coisas. Ele não pode ser como uma pessoa comum que faz tudo que as pessoas comuns fazem, porque elas fazem tudo errado, em sua maioria de vezes, toda a escala de valores dela é diferente, ela é mais primitiva, né, vamos dizer assim, porque ela não observa o lado sutil das coisas. Então, aquele indivíduo que está despertando da consciência e para a espiritualidade, ele precisa abrir, desenvolver esses níveis de percepção extrasensoriais. E aí, funcionando em modos vibratórios bem afinados, ocorre uma outra coisa, que, aliás, muita coisa que ocorre, mas vamos falar aqui de algumas. Leva a estes seres a procurar a o que é chamado de, pode ser vários nomes, família energética, família de alma, família cósmica e tudo mais. Porque os semelhantes se atraem. Então, quando você começa a amplificar o seu estado emocional, automaticamente você passa a ser atraído e também outros estão te atraindo. Você atrai e o outro também atrai, então ele se aproxima. Há uma atração mútua nesses casos, né? Então, é por isso que se formam grupos, né, de pessoas afins. Não significando que sejam grupos ainda perfeitos, né, todo mundo maravilhoso. Não é, porque todos ainda carregam os seus problemas, as suas mazelas, muitas vezes ainda tem muita coisa a ser lapidada no seu estado emocional ou mental, então pode ainda haver choques e problemas, mas também tudo isso faz parte do aprimoramento, faz parte da lapidação do processo do despertar. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.